Essa semana, na Coluna Social, vamos bater um papo com Laisa Ribeiro. Laisa é escritora, está lançando 2 livros e vocês vão conhecer um pouquinho da história da Laisa e da história desses 2 livros. Laisa, bem-vinda à minha Coluna Social. Estou muito feliz de você estar aqui, muito honrada, de ter uma escritora aqui com a gente para falar sobre 2 livros que ela lançou. Um eu sei que já é um sucesso, o outro saiu do forninho agora, né, Laisa? Com certeza. Então, gente, eu estou muito feliz. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho, como você disse, dos meus livros. O primeiro, Nascido para Mexer com Seus Sentimentos, foi lançado em 2023, e Do Crepúsculo ao Amanhecer, que é o que saiu do forninho agora. Então vamos conhecer um pouquinho a Laisa. A Laisa Ribeiro, ela é graduada e pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade Universo. Também estudou Direito na Universidade Cândido Mendes. É advogada, pós-graduada em Direito Administrativo e Público, é professora concursada nas redes estadual e municipal e também é escritora. Então, Laisa, conta pra gente, com 2 livros lançados, O Nascido para Mexer com Seus Sentimentos e Do Crepúsculo ao Amanhecer, o que te inspira a escrever e quais são as suas principais fontes de inspiração? Então, o que me inspira a escrever é o comportamento humano. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo tudo, sou de falar pouco, mas eu observo muito e vou registrando tudo que eu observo. E isso é uma bagagem que eu carrego, essas informações, para criar personagens, dar vida a esses personagens e começar, entrelaçando o destino deles. É assim que nasce um livro para mim. E quais são as suas principais fontes de inspiração? Então, como eu falei, observar o comportamento humano. Entendi. Então, os seus personagens, você traz de pessoas que você observa, histórias que você registra, pessoas que vêm conversar com você e te contam uma história, você traz para você. É isso que mais me inspira, é observar. Legal. Tudo que está à minha volta. Legal. E quando foi que você se descobriu escritora? Eu lia muito desde criança, por incentivo da família, E eu acho que a leitura me ajudou muito. Eu li de tudo, do gibi, a literatura, literatura universal, literatura brasileira, de tudo um pouco. Eu acho que isso me deu muita bagagem também. Com certeza. Isso traz uma bagagem pra gente. Então, essa bagagem foi aflorada mais ou menos na minha adolescência. Eu comecei a querer botar isso no papel e tal. E foi aí que eu comecei escrevendo com poesias, pequenos contos. Sim. E daí romances. E eu tenho muita coisa escrita, mas eu só publiquei 2 obras até agora. Se você me perguntar quantas obras você tem, não sei nem precisar. Eu tenho bastante coisa escrita. Nossa. Então esses 2 aqui foram escolhidos a dedo. Foram os 2 últimos. Foram os caçulinhas. Vamos dizer assim. Que legal. Laisa, o seu primeiro livro, Nascido para Mexer com Seus Sentimentos, ele mergulha num tema muito sério e num tema, que eu acho extremamente importante, E que a gente vê muito isso, sabe que acontece demais, até com pessoas próximas. Sim. São relacionamentos abusivos e uma paixão irracional. O que te motivou a transformar algo tão doloroso em literatura? Então, eu explorei esse tema, dependência emocional, relacionamento abusivo, por conta Acho que a sociedade hoje está vivendo muito isso. Muito isso.
inclusive desencadeando assim para violência doméstica, paixões passionais, esse tipo de coisa. Então, eu queria entender, foi por isso que eu fui estudar esse assunto. Eu não abordei isso no livro assim por um acaso. Como eu falei, eu sou observadora. A gente vai observando e constata que existe muito isso, e as pessoas escondem muito isso, entendeu? Mas eu narrei isso à luz da neurociência. Eu fui estudar a neurociência, o que se passa na mente do dependente emocional, para ele aceitar esses abusos, né? A síndrome de Estocolmo, por exemplo, eu falei, é quando uma pessoa ela não faz nada contra, né, acessar as agressões, os abusos do seu algoz, do seu abusador. E por quê? Porque ela desenvolve um vínculo afetivo com ele, então ela fica assim, amarrada, ela não consegue reagir. Gente, esse é um tema, né, que eu acho muito relevante você trazer isso no livro, porque, como você disse, hoje em dia muitas famílias vivem isso, muitos casais vivem isso, e o relacionamento abusivo, ele não é só de cônjuge, marido e mulher. Existe amizade, sim, pai, mãe, muita coisa, né, irmãos, tios. Então, assim, isso é uma coisa que é uma doença. Sim. Né? As pessoas estão doentes. Exatamente, é uma doença perigosa, porque, como você disse, né, pessoas que matam. Né? A gente pode chegar ao... Exatamente, a gente viu agora, nesses últimos dias, que ficou muito em alta aquele cara que espancou, deu 90 e tantos socos na mulher dentro do elevador, né? Na namorada. Então, assim, você vê a loucura, o nível que uma pessoa, né? Enfim, covardia, o nível de loucura, né? De tudo. Então, é um tema extremamente, assim, relevante, né? Que tá nesse livro. Então, assim, gente, ó, cadê? É o primeiro. Esse primeiro aqui ó, eu vou deixar aqui, ó, Nascido para Mexer com Seus Sentimentos. Vamos todo mundo comprar o livro da Liza para vocês lerem e entenderem, né, essa questão de abuso. É uma coisa que é difícil, como você disse, né? Muita gente não tem coragem de denunciar, muita gente não tem coragem de expor para família, porque fica com vergonha. Gente, não tem que ter vergonha, vocês têm que ter vergonha de apanhar. Vocês têm que ter vergonha da pessoa fazer com que você se sinta mal, porque o abusador, às vezes, ele não é nem agressivo, né, fisicamente, mas ele faz você acreditar que você tá errada, assim, que você tá no certo. Porque hoje tem tá muito conhecido porque tem o nome, o narcisista, né? Sim. Então o narcisista, ele na verdade chega a ser um artista. Ele, para as pessoas que estão de fora ali do ensinamento, ele parece uma pessoa inofensiva. Seja homem, seja mulher, sim, tá? Eu te falando. Mas quem sofre o abuso, né? Às vezes tem vergonha de expor, como eu falei, para a família, para os amigos, não busca ajuda e fica aguentando. Eu acho que quando chega ao limite, porque a pessoa adoece. A pessoa entra em depressão, a pessoa pode ter diversos sintomas, ansiedade, síndrome de pânico, pode desenvolver obesidade, várias coisas. Então, assim, se a pessoa não buscar ajuda o quanto antes, aquilo só vai progredindo e a pessoa pode cometer até um suicídio sem querer ser muito dramático. Não, com certeza. Porque o narcisista, ele faz você acreditar que ele é a vítima o tempo inteiro. Exatamente. Né? Ele faz você o tempo inteiro acreditar que você que tá errado. O narcisista, ele é capaz de olhar pra você e falar assim, olha, essa roupa que você tá usando, Georgia, é roxa. Não, essa roupa que eu tô usando é laranja. Não, ela é roxa. Ele olha dentro do seu olho e faz você acreditar que a roupa é roxa. Ele faz você duvida de você mesmo. Exatamente. Será que isso aqui é roxo mesmo? Eu tô ficando doida. Será que eu tô ficando doida? É tanta mentira, é tanta perversidade, porque o narcisista, ele é perverso. Sim. Ele é perverso. Ele faz acreditar que você é aquilo que ele falou. Sim. E no seu livro,
Conta um pouquinho pra gente, né? Dá um spoiler pra gente aí do primeiro livro, Nascido para Mexer com Seus Sentimentos. Fala um pouquinho dos personagens. Então, a Louise, que é a personagem principal, ela é uma personagem romântica. O iniciozinho do livro é o seguinte: ela é filha de pais separados, então ela cresceu com a ausência do pai e o sonho dela era conhecer alguém e casar, ter uma família, tudo bonitinho, tudo lindo. Aquele conto de pai. Exatamente. Aí, aos 15 anos, né, ela conhece um rapaz e esse rapaz a engana. E aí a vida dela começa a se transformar, vira de cabeça para baixo. E aí a história começa a se desenrolar. Entendi. Gente, é um livro top. É um livro que vocês têm que ler, porque... Olha, quem leu não tem vontade de parar não, tá? Só de você falar aqui já deu vontade de ler. É muito bom. Eu gosto muito, porque... Eu vou falar uma coisinha também. Ele tem um leve toque erótico. Tá vendo? Então, também. É um livro bem legal, gente, pra gente estar lendo aí, pra estar conhecendo mais, né, esse mundo aí do abuso, dos relacionamentos abusivos, pra gente entender que a gente precisa pedir ajuda, né? Ele faz jus ao título, tá? Nascido para mexer com seus sentimentos, é realmente para mexer com seus sentimentos. Do leitor e também os personagens, né, têm os sentimentos bem aflorados. Ai, gente, eu quero ler esse livro. Muito bom. Esse livro, ele tem... Você falou que ele tá em algumas plataformas, sim, dos dois, né? Sim, a Amazon, Casas Bahia, é uma livraria portuguesa, Kobo, tem uma americana também, que eu não me lembro o nome agora. Toca livros para quem quer livro áudio, só escutar, né? Eu não gosto não, eu gosto de ler. Mas para quem tem a opção. Sim. Então tem os dois, nesses dois formatos, físico e digital. Sim. E eu fiquei sabendo, por um passarinho verde, que esse livro também tem na biblioteca. Tem na biblioteca, e vou doar esse aqui também, que esse aqui é novo, mas eu vou fazer a doação. Então, para quem quer ler o livro, tá? Na biblioteca de São Fidélis, quem é de São Fidélis consegue lá pegar o livro para ler. Vou falar que esse mais para mexer com seus sentimentos, eu tenho alguns comigo ainda. Tá. E no dia noite de autógrafos, eu vou levar alguns desses e esse aqui também, tá? Gente, então, ó, a gente vai falar sobre a noite de autógrafos. Isso. E aí vocês já se preparam aí para ir lá comprar e hoje autógrafo. E o segundo livro, vamos lá, Do Crepúsculo ao Amanhecer. Você pode compartilhar alguma coisa? Porque esse livro aqui, gente, tá assim, quentinho, saiu agora. Ela falou pra mim, sabe o que? Chegou hoje. As minhas mãos. Chegou hoje na mão dela. Ela falou, Jorge, nem acreditei que quando ele chegou hoje, eu trouxe aqui pra gente gravar. Você foi privilegiada. Tá vendo? E eu fui privilegiada de estar aqui hoje com ele, no seu programa. Exatamente, que ótimo. Deus é muito bom, né? Sim. Você pode compartilhar alguma curiosidade sobre o processo de escrita desse aqui? Esse aqui, né, você falou que teve algumas pessoas que sofreram relacionamentos, então você escreveu ele baseado nesses relatos. Como todos os meus livros, são sempre baseados em relatos, né? Alguma curiosidade sobre o processo de escrita desse livro? E lógico, a gente também quer um spoiler, né, gente? Então, o livro 1, que foi Nascido para Mexer com Seus Sentimentos, foi um livro assim que ele deixou um cenário caótico, devastado pelas mentiras, pelas traições. Sim. É um livro muito pesado até, sabe? Como eu falei, é muito latente, aquela dor latente. Então, o livro 2, ele vem tentar, entre aspas, né, arrumar essa bagunça. Né? Porque chega uma hora na vida da pessoa que a pessoa diz assim, gente, isso não pode continuar mais. Então, os personagens começam a buscar, então, eles se arrependem, alguns se arrependem, buscam perdão,
buscam ressignificar as relações. E aí, a essência desse livro, na verdade, é a lei do retorno. Para todos os erros do coração lá atrás, induzidos pelo coração, porque tem gente que ouve muito coração, né? Sim. E nem sempre o coração mostra uma boa direção, não é mesmo? Então, quando ele não dá uma boa direção, isso culmina em desastres, né? Sim. E quando você erra, vem a lei do retorno também, que tem gente que não acredita, mas eu acho que ela existe. Existe, tá? Toda ação tem sua reação. Ação e reação, exatamente. Então, assim, eu penso assim, não adianta. A gente, foi o que você falou, a gente tem muito... Mulher, então, né? É muito coração. Muito coração. Né? Mulher sentimental, mulher coração, mulher, né? O homem, ele é mais racional, né? Só que a gente tem que trabalhar muito isso, né, gente? O racional junto com o emocional. Exatamente. Porque senão... Dá um equilíbrio, né? Exatamente, foi o que você falou. Senão a gente vai fazer escolhas só pelo emocional, só pelo coração, e aí às vezes dá ruim. Jorge, quando eu lancei o livro 1, Mais Simples Mexer com Seus Sentimentos, as pessoas vinham conversar comigo como se essa dependência emocional acontecesse só com mulher. Aí eu sempre alertava, não é só com mulher, com homem também. Só que com homem a predominância é menor. Sim. Geralmente a mulher, porque a mulher é mais emoção. Sim. Né? Mas o homem também, quando ele é dependente emocional, ele é dependente. Então vou dar mais um spoiler. No livro 2, eu trago um personagem que ele confessa que ele é dependente emocional. Ele se identifica com a Louise. É um personagem novo, que não está no livro principal, a Louise. A Louise é a personagem principal. Aí eu vou dar um spoiler para poder vocês ficarem bem curiosos mesmo. Todo mundo procurar o livro. Então, no livro 2 vai surgir um novo personagem que vai gostar dela, né? Que vai se apaixonar por ela. E ele vai confessar, não vou dizer se é para ela ou se é para outra pessoa, que ele é um dependente emocional. Então ele tem medo quando ele a conhece. Sim. Entendeu? Isso acontece. O homem, quando ele também é dependente emocional, ele é muito... Eu acho que o homem é pior, porque o homem é mais agressivo. Exatamente. Né? Aí é onde pode vir a questão da agressão física. Exatamente. Gente, eu quero ler esse livro. É muito bom. Você não vai querer parar de ler. Não, menino Ninguém do céu. gosta. É bom, né? Umas leituras assim, eu gosto. Mexe com a gente, mexe com sentimentos. Sim. E aquela leitura que te dá vontade de você continuar lendo. Todos me relataram a mesma coisa. Eu gosto de... Inclusive, a próxima pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa. Qual foi o feedback mais marcante que você já recebeu de um leitor e que te fez pensar, valeu a pena escrever esses livros? Qual foi aquele que opa? Então, eu acho que foi o próprio comportamento do leitor, porque cada um ficou, tipo assim, querendo me dar sugestão. Você poderia ter feito assim, poderia ter dado esse final, poderia ter dado aquele final. Eu falei, ué, gente, peraí. Então, como eu falei, eu deixei o final do livro 1 reticente. Sim. Eu deixei reticente porque eu não sabia se eu ia continuar ou não. Sim. Porque, como eu falei, assim, minha mente ferve muito, de ideias, coisas novas, observando. Aí eu falei assim, não vou escrever isso aqui, não vou escrever sobre outro assunto. Só que aí, nisso dos leitores começaram a me dar sugestões. Porque você podia ter feito desse jeito, porque você podia ter feito daquele outro jeito. Mas assim, indignados às vezes, no final. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que dar uma continuação, né, desse livro. Eu tenho que dar uma segunda temporada aí pra eles. Sim. Acalmarem. Sim. Eu bem sempre que é a segunda temporada, né? Sim. Então, aí foi isso. Acho que foi mais pelo comportamento dos leitores. Sim. Eles me instigaram a escrever, né? Escrever a continuação. E você teve alguém que chegou pra você e falou assim, que isso é muito particular, né? Mas, não sei, chegou pra você e falou assim, Laísa, devido a eu ler o seu livro,
eu tive coragem de sair desse relacionamento, ou então eu abri meus olhos para esse relacionamento que eu tava, que era um relacionamento tóxico, mas eu não tava conseguindo enxergar. Porque muita gente também tá dentro de um relacionamento tóxico, mas não consegue enxergar que tá ali dentro, né? Olha, a pessoa confessar que ela está, nunca ninguém falou não, mas já falou assim, eu preciso indicar esse livro meu para fulano de tal, ou para fulana de tal. Tá vivendo isso aí? É incrível, quase todas as pessoas, quando ficam sabendo qual é a temática, sim, eles falam justamente isso. Eu vou indicar, fulano tá precisando, não sei quem tá precisando de ler esse livro. É porque quem tá de fora enxerga muito mais fácil, né? Muito melhor, muito mais clareza quem tá dentro de um relacionamento tóxico. Porque o relacionamento tóxico, gente, a gente não pode julgar ninguém. Porque um relacionamento tóxico, a pessoa que tá dentro, ela tá tão envolvida, é muito sentimento que passa por aquilo ali, né? É muito sentimento, é sentimento de carência, é sentimento de dor, é sentimento de perda, é sentimento de não ter outra pessoa. Eu vou além. Às vezes não é nem tanto sentimento por amor. Às vezes é por medo. Sim, é medo de ficar sozinho, é medo da pessoa lá. Eu conheço pessoas... Medo de revidar, a pessoa revidar, entendeu? Não aceitar porque as pessoas às vezes nem gostam de você, cara. Sim. Ele só quer... assim, abusar, detonar seu psicológico. Sim. Mas a pessoa, ela não quer se desprender também. Sim. E aí você não sabe como fazer. Exatamente. Não, e assim, eu conheço pessoas que elas já esteve dentro de relacionamento, que a pessoa que estava com ela chegou pra ele, até um rapaz com a menina. A menina chegou pra ele e falou assim: você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Desse jeito. Gente, como que a pessoa fala isso? Eu tenho conhecimento e relato disso também. Você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Você não vai ser feliz com ninguém. Você vai ficar sozinha. Você vai ficar sozinha, exatamente. Então são frases, até essas frases que eu estou falando aqui é bom para quem está assistindo, né? Pensar, repensar. Se vocês estão vivendo algum relacionamento, isso não é saudável. Infelizmente, isso não é saudável. Muitas pessoas acham, a pessoa vai mudar, vai melhorar e tudo. As pessoas têm essa crença, mas isso é um ledo engano. Vai melhorar. Gente, se você tá num relacionamento já aí, né, um tempo, que a pessoa, ao invés de te colocar pra cima, só tá te colocando pra baixo, tá vendo que sua autoestima tá indo por água abaixo, você tá vendo que você não consegue progredir, você não consegue, sabe, parece que você tá afundando, isso não é saudável. Procure uma ajuda, né? Mas eu acho que é muito importante. Procure uma ajuda de psicólogo, terapeuta, psicanalista, enfim, porque isso não é saudável. Adoece a alma. Adoece. Depois que atinge a alma é difícil. Acabou. Porque quando você... É muito difícil. Quando você vai desenvolver traumas. Sim, entendeu? Pra vida dificuldades, inteira. Relacionamentos, né? De acreditar em alguém, de acreditar em relacionamentos novos. Sim. É muito difícil. E você sempre vai estar transferindo isso para os próximos relacionamentos. E é aquela coisa de energia. Você vai acabar atraindo pessoas abusivas para você o tempo inteiro, que você vai estar nessa energia do abuso. Então, assim, gente, procure, né, alguém para ajudar. Porque eu falo, sabe o que? A gente veio nessa vida, tem que ser a gente tem essa vida, tá? Não vamos falar de religião, porque tem espíritas que acreditam que tem outras vidas, católico não acredita, né, o evangelho não acredita. Mas vamos botar aqui, né? Hoje a gente sabe que a gente tem essa vida aqui. Ponto. Então a gente tem que estar aqui feliz, né? A gente tem que ser feliz. Então se a gente tá num lugar que a gente não tá feliz, tá errado. Porque você tá deixando de viver, você tá deixando a sua vida passar, que você só tem essa, não sendo feliz. Preso no relacionamento. Né? Preso num relacionamento ali que tá te fazendo mal. Gente, e outra coisa, como a gente tava falando aqui. E o tempo passando. Exatamente. Você perdendo tempo, seu precioso tempo. Exatamente. E a coisa mais preciosa é o tempo, né? Porque o tempo passou, não tem como voltar. E outra coisa,
cuidado, porque não é só relacionamento de homem e mulher. Existe relacionamento de pais com pais, com filhos, mães com filhos. Amizades, muita coisa. Exatamente, tem muita amizade. Esses tempos atrás, teve uma pessoa que chegou pra mim e falou, Geórgia, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, agora você só quer saber de andar com o Geórgia. Ela falou assim, para com isso, que relacionamento tóxico é esse? Aí brincou assim, entendeu? Mas assim, tem amizades que realmente são tóxicas, que não aceitam, que você tem que ser só dela, só daquela pessoa. E, gente, ninguém é de ninguém. Tem até um livro que fala sobre isso, ninguém é de ninguém. A gente tá aqui pra ser feliz. Então, se eu tenho amizade com a Liza e tá tudo ok, vamos ser felizes. Se começou a ficar estranho, tá tóxico, não tem por que continuar aqui, né, Liza? Liza, me conta aqui. Se os personagens principais dos 2 livros, que eu já tô doida pra ler, porque eu tô sabendo que eu tenho até um outro personagem aqui, que vai entrar nesse livro aqui pra mexer com o negócio, tem vários personagens novos nesse livro, meu muito Deus. Interessante. Se eles pudessem dar um conselho pra quem for ler, né, e está preso numa relação tóxica, qual conselho você acha que eles dariam? A Louise, liga a Louise, fala. Olha, eu não vou falar nem pela Louise, nem pelo Luiz Miguel, porque nenhum dos dois tiveram juízo nessa história, não. Meu Deus. Então, eu vou falar por mim, tá? Sim. Então, o que é aquilo que a gente até já pincelou aqui. O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento eivado de mentira, de traição, de desrespeito, abusos, né? Então, são e outros adjetivos negativos, né? Sim. Que adoecem as pessoas, né? Que estão envolvidas ali. Então, qual o conselho que eu dou? Fujam desse relacionamento, a menos que a pessoa realmente queira mudar, mas isso depende de uma questão espiritual, uma questão de ética, uma questão de bom senso, de caráter. Envolve muita coisa e isso é muito difícil. E uma força de vontade também muito grande para poder manter. Fora isso, fuja mesmo. Vou olhar bem para ali porque eu preciso dar esse recado. Sim. Você precisa ser amado. Você precisa ser amada, ser feliz. E não a noite que dure para sempre. Porque sempre vai haver um amanhecer, né? Conforme está na capa desse livro aqui, lindo, maravilhoso. O sol vai nascer e vai trazer luz para um novo dia. Acredite nisso. Existe um amanhã. Existe uma luz e existe uma nova vida. Nada tá perdido, tá bom, gente? Ai, que linda! Gente, então é isso. A Liza deu o recado, exatamente isso. Não pensem que se eu sair desse relacionamento o mundo vai acabar. Não vai não, gente. A vida continua aqui, ó, um amanhecer lindo esperando vocês. Quem sabe um novo amor maravilhoso. Vocês estão batendo cabeça aí com a pessoa errada. E o amor da vida de vocês tá aí, ó, rodando, esperando vocês achar. Desprendam dessa coisa negativa. Sai fora. Agora vamos lá. Noite de autógrafos. Fala pra mim. Então, provavelmente será a data que a gente está fechando ainda. Vai ser numa quinta-feira. De qual mês? Agora de setembro. Acho que é na segunda semana, salvo engano. É na segunda semana de setembro. Eu acho que nós vamos fazer. Sim. Vai ser ali no anfiteatro. E na biblioteca, isso. A Academia de Letras vai estar presente, tá? E vai ser uma noite linda, gente. Vocês têm que ir. Né? Vamos todos lá prestigiar a Liza, prestigiar esse livro. E quem estiver muito curioso e quiser comprar, né? Vamos lá. Exatamente. A noite de autógrafo vai ser então na segunda semana de setembro. Na quinta-feira. Nós vamos definir isso e vamos jogar isso nas redes sociais, tá? Inclusive eu vou deixar a rede social da Liza aqui para vocês entrarem, seguirem a Liza. E lá ela também vai estar aí atualizando vocês quando vai ser a noite de autógrafos. E aonde compramos esses livros, gente, que eu já quero comprar. Então, Amazon, Casas Bahia, Google Play,
Toca livros para quem quer apenas ouvir, né? Só escutar. É só colocar o nome, o título do livro, né? Na busca e só colocar no Google ali, Nascido no Sexto Sentimento, vai aparecer as opções de compra. E a mesma coisa para Do Crepúsculo ao Amanhecer. Tem a versão digital e a versão física nas plataformas digitais. E a versão física nós vamos ter na Noite de Autógrafos, né? Com o autógrafo, é claro. Isso aí, gente, a diferença é essa, quem for pra Noite de Autógrafo vai levar um autografado. Tá bom? Gente, então tá aqui os 2 livros lançados pela Liza. Então, o que é aquilo que a gente até já pincelou aqui? O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento eivado de mentira, de traição, de desrespeito, abusos, né? Então, são e outros adjetivos negativos, né? Sim. Que adoecem as pessoas, né? Que estão envolvidas ali. Então, qual o conselho que eu dou? Fujam desse relacionamento, a menos que a pessoa realmente queira mudar, mas isso depende de uma questão espiritual, uma questão de ética, uma questão de bom senso, de caráter. Envolve muita coisa e isso é muito difícil. E uma força de vontade também muito grande para poder manter. Fora isso, fuja mesmo. Esse aqui foi em 2023. 2023. E esse aqui em 2022, anos depois. E assim, eu tô super ansiosa, eu quero ler, que eu achei assim, incrível. E, gente, vamos todos entrar aí, comprar o livro, vamos prestigiar nossa fidelense, nossa escritora, que é um orgulho pra gente, né? Ter uma fidelense. Obrigada. Que escreve tão bem, a Liza é extremamente inteligente. Liza, vou te contar uma particularidade. Porque assim, toda vez que eu vou fazer entrevista, vou te contar. Todo mundo fica assim, quando eu vou fazer o cabelo, quem que você vai entrevistar? Eu já tô dizendo, quem que você vai entrevistar? Quando eu falei, gente, ela é maravilhosa. Gente, ela é inteligentíssima, fala super bem, ela é maravilhosa. Então, assim, Liza, obrigada, amei esse bate-papo. Amei conhecer você, assim, do seu lado escritora, porque eu já conheço a Liza como professora, que ela é amiga da minha mãe. Mas, assim, foi muito legal esse bate-papo, muito aproveitoso. Amei. E, assim, gente, vamos aí prestigiar a Liza, porque ela merece. Obrigada, muito obrigada. Compareçam mesmo na Noite de Autógrafos. Vai acompanhando também meu Instagram, né? Sim, que ela vai colocando lá. Vou colocando todas as informações, né, da data certinha. Eu vou estar lá na Noite de Autógrafos, gente. Com certeza. Eu vou colocar nas redes sociais também, gente. Noite de Autógrafos, pra lembrar vocês, pra vocês lá, meus livros. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, querido. Muito Foi ótimo. Foi ótimo. E quem sabe terceiro vem aí, né? Ai, verdade! Será que vem o terceiro? O pessoal tá cobrando a trilogia, né? Então eu já tô aqui. Mas, como eu falei, eu já tô com outro projeto, né? Sim. E o título provisório é O Fariseu. Vai dar o que falar esse livro, muito bom, polêmico. Mas eu já estou pensando na continuação do Crepúsculo ao Amanhecer, quem sabe? Vamos lá. Daqui a pouco vai virar até filme. Netflix. Netflix que aguarde. Gente, um beijo. Beijo. Até a próxima.